Oi a todos. Gostaria de agradecer o convite. Eu estou aqui representando o Dr. Gabriel Gontijo, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bom, fui chamado para falar e explicar um pouco sobre o que é a psoríase. A psoríase é uma doença bastante comum, né, bastante frequente e, normalmente, as pessoas já têm um conceito dela, que é uma doença dermatológica, que tem uma origem psicológica, que normalmente é desencadeada por estresse, e acomete somente a pele e causa danos estéticos importantes. Esse conceito é um conceito totalmente errado. Isso, inclusive, se você jogar no Google e em algumas fontes não confiáveis, você encontra essas informações. Hoje em dia a gente sabe que a psoríase é uma doença sistêmica, ou seja, acomete todos os órgãos, acomete coração, fígado, rim e principalmente as articulações. É uma doença não contagiosa, inflamatória. Ela é incapacitante e deformante. Isso é um conceito que muitas vezes as pessoas não conhecem. Ela acomete principalmente a pele, mas as articulações também. A artrite psoriásica é uma comorbidade, ou seja, uma doença que acompanha a psoríase, além de outras, como eu já falei, hipertensão, obesidade, diabetes, infarto do miocárdio, derrame. E ela causa, além de tudo, um grande impacto psicossocial, que a Gladys estava falando agora. Imagina uma mulher com essa pele caindo escama pela casa inteira. Ela ocorre em pessoas que nascem com essa predisposição, uma predisposição genética, e que, devido a alguns gatilhos, né, estresse emocional ou físico, algumas medicações, infecções como HIV, você desencadeia um processo imunológico que leva a um processo inflamatório tanto cutâneo como sistêmico. Acomete tanto homens como mulheres, em torno de 1 a 3% da população mundial. No Brasil, nós não temos um estudo de prevalência da psoríase. Falta isso, estima-se que seja em torno de 1,3%. E o curioso é que nos Estados Unidos a incidência vem aumentando muito nas últimas 3 décadas. Ela inicia 75% das vezes em pacientes menores de 40 anos, ou seja, pacientes no auge da vida produtiva. Desses, a maior parte apresenta quadros localizados, quadros que podem ser tratados com medicação tópica, mas de 20% a 30% deles já necessitam de alguma intervenção maior, ou fototerapia ou alguma medicação sistêmica. E de 6% a 42% deles podem desenvolver artrite. Essa artrite, em 1 ano, pode causar, em 70% dos casos, lesão destrutiva óssea irreversível. O aspecto de qualidade de vida, eu só gostaria de chamar a atenção aqui. A psoríase ela tem um impacto na qualidade de vida muito maior do que pacientes com câncer, com depressão, com hipertensão. Ou seja, tanto fisicamente quanto mentalmente, esse paciente tem um comprometimento muito grande. Isso levou a OMS, ano passado, em maio, a publicar a resolução sobre a psoríase, definindo como uma doença crônica, incapacitante, não transmissível, dolorosa, desfigurante, para a qual ainda não existe cura. Essa resolução da OMS, do qual o Brasil participou, é justamente para melhorar o atendimento ao paciente psoríase e facilitar o acesso ao tratamento, e que é justamente um dos pleitos que a SBD já vem brigando há muitos anos. Aqui só repetindo, falando algumas coisas que a Gladys falou, o paciente ele percebe o nojo ou uma repulsa quando tem um convívio social, tem dificuldades sexuais, altera o vestuário, como uma paciente minha disse, psoriásico quando se veste, ele se esconde. Imagine uma mulher com uma lesão vulvar dessa, qual o contato que ela vai ter, que relação ela vai ter. E, além disso, causa um impacto financeiro muito grande. O próprio PCDT levanta isso, falando das comorbidades, ou seja, o paciente com psoríase ele tem outras doenças a mais, e quando internados, eles consomem muito mais medicamentos do que as outras doenças. Então, isso causa um impacto muito grande, direto. E, além disso, esse paciente tem uma queda de produtividade, com licenças médicas, aposentadoria precoce, que também levam ao aumento do custo indireto. Aqui nos Estados Unidos, só para mostrar o custo por paciente e o custo anual com a população que o governo tem. Apenas com a psoríase, o custo direto chega a 51 bilhões de dólares por ano. No total, de 112 a 135 bilhões
de dólares por ano só com psoríase. Isso é o que o governo gasta. De custo indireto, nós temos 24 bilhões de dólares. Com comorbidade, 36 bilhões de dólares. Então, é uma doença que causa um gasto muito grande para o governo e, se não for bem controlado, esse gasto triplica. Aqui, só para se ter ideia, é um conceito que as pessoas têm, que psoríase não interna. Isso aqui é do meu serviço, eu sou o chefe do Serviço de Dermatologia do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. A gente fez um levantamento das causas de internação de 2012 até hoje. A psoríase, disparado na frente, com quase 25% dos casos de internação. Isso sem artrite. Isso, a causa da internação era psoríase. O quadro clínico ele é bastante variado. A maior parte dos pacientes apresentam essas lesões avermelhadas, descamativas, que doem, coça, algumas vezes abrem fissuras que incomodam muito. Mas o quadro começa a ficar um pouco mais grave, começando a cometer, se disseminando, chegando a esses quadros. Aqui, um paciente com lesão de unha. Essas lesões de unha são extremamente dolorosas. O paciente não consegue abrir uma garrafa, não consegue mexer em algumas coisas. E, além de tudo, esse paciente já tem um comprometimento articular com deformidade. Aqui um quadro mais inflamatório, que é extremamente doloroso. O paciente sente muita dor nessas lesões. Aqui eu só mostrei um pedaço, mas esse quadro ele se dissemina pelo corpo todo. Crianças, imaginem uma criança com essa lesão na face e para o colégio. Que convivência que ela vai ter. Imagina o trauma que isso causa numa criança. E os quadros podem se disseminar cometendo o corpo todo. Essa paciente aqui, ela tirava a roupa, o chão ficava lotado de escamas. Esse paciente ele não tinha lesão articular, era apenas lesão cutânea, ele não conseguia segurar o garfo para se alimentar. Ele teve perda de 8 quilos em menos de um mês por conta de não conseguir se alimentar. Não é que ele tivesse algum outro problema. Quadros extensos como esse, o paciente conviver com isso é praticamente impossível. E algumas vezes quadros inflamatórios como esse chegam a necessitar de internação em CTI. E o principal tratamento precoce que a gente tenta é evitar um quadro como esse, uma destruição óssea como essa e uma incapacidade. O tratamento, a gente se dirigindo ao PCDT, nós temos esses tratamentos para formas leves. Vale lembrar que eu nunca soube de ninguém que tenha conseguido a salicílico ou alcatrão na rede pública. Recentemente foi aprovado o calcipotriol e o clobetasol. Quando nós vamos para os consensos, o consenso brasileiro foi feito pela Sociedade Brasileira de Dermatologia em 2006, revisado em 2009 e 2012. Em 2012, a primeira opção de tratamento tópico é a associação de calcipotriol e betametasona na mesma fórmula. Isso por ter maior rapidez de ação e maior aderência ao tratamento e menos efeitos colaterais. E quando a gente se reporta a consensos internacionais, a opinião é a mesma. Isso não foi incluído no PCDT, apesar da indústria que produz o produto ter se comprometido em manter o mesmo preço do calcipotriol isolado. Então, uma dos pleitos da SBD seria a inclusão da formulação única. Já nas formas mais graves, o tratamento deve ser individualizado conforme sexo, idade e forma da doença. E, quando a gente se dirige ao Consenso Brasileiro de Psoríase, nós vemos que esse tratamento é escalonado. A primeira opção é fototerapia. Caso ela já falhe, já estou terminando. Caso ela já falha, os tratamentos clássicos, metrexate e acitretina, ciclosporina guardado para casos mais graves e os imunobiológicos em caso de falha a esses tratamentos. O PCDT, ele libera as medicações clássicas, ou seja, a acitretina, metrexate, ciclosporina. Como a Gladys falou, muitas vezes em falta, a acitretina é difícil de comprar e não tem muitas vezes na rede. Recentemente, em 2013, foi incluído o metrexate injetável, que também é uma dificuldade para comprar e para conseguir na rede. Fototerapia é um tratamento muito barato, que trata muito tempo, muitos pacientes, inclusive de outras doenças.
Aqui, só para ter ideia da disponibilidade de fototerapia, 54% das fototerapias realizadas no SUS foi no Rio e São Paulo. Todos esses estados não têm nenhum relato de fototerapia. Os imunobiológicos, eles foram aprovados para artrite psoriásica, artrite reumatoide e espondilite anquilosante. Vale lembrar que a artrite psoriásica é uma manifestação da psoríase. E ela é indicada para os pacientes que falharam a terapêutica tradicional e não só apenas a gravidade. Também não foram incluídos para a psoríase, apesar de ter sido incluído para a artrite. Então, o que acontece? Nós caímos num ciclo bastante perverso. O paciente falha a terapia tradicional, não tem a disponibilidade do tratamento biológico. Esse paciente, a gente teria que voltar a fazer tratamentos que a gente sabe que não funcionam. E praticamente está enganando o paciente, o que acaba gerando judicialização. Os motivos para a negativa foram que existiam falta de estudos a longo prazo de segurança e eficácia. Aqui só para mostrar o número de estudos que existem, que seguram, que suportam isso, inclusive alguns mostrando melhora das comorbidades com o tratamento. Além disso, existe registro de pacientes, ou seja, os pacientes são acompanhados que estão em uso de biológicos, são acompanhados durante anos nesses registros. E outro motivo foi que não é definido o que é doença grave. O consenso brasileiro define muito claramente quais são os candidatos ao uso de biológico e o que é falha terapêutica e de gravidade de doença. Olhando consensos de outros países, todos incluem os biológicos, logicamente com restrição, e isso a SBD se coloca à disposição do Ministério para criar esses restrutores. Aqui, só para se ter ideia, um dos medos seria o volume, que seria isso. A gente vendo que, usando todos os restrutores, principalmente a falha terapêutica, o número de 204 mil da população maior de 20 anos cai para 742 que seriam candidatos, poderiam precisar usar. Isso são algumas reuniões que eu e a doutora Cláudia Maia, que está aqui presente, tivemos, inclusive com a doutora Clarice, e que isso culminou com a submissão do dossiê à Conitec, que está sendo feita essa semana. E aqui, só os pleitos: facilitar o acesso ao tratamento, conforme a resolução da OMS, aumentar a rede de fototerapia, facilitar a inclusão de novas tecnologias e regularizar o fornecimento de medicações já incluídas. Era isso, muito obrigado.